Só que aí, igual eu falei, 20 anos, com aquela mesma rotina, com aquele estresse do dia a dia, chega uma hora que fala assim, não quero mais isso. Acho que eu já cumpri. E aí chegou um momento onde eu sentia que eu tinha algo a mais para entregar pro mundo, sabe? Do que estar ali também. E eu gosto de falar, eu gosto de me expressar. E aí era máscara na boca, a criança chorando. Eu falar, não tava pra falar, comunicação zero, né? Sim. Então, aí eu comecei a perceber que não era ali que eu ia ficar o resto da minha vida, sabe? Tava na minha veia, assim, né? O autoconhecimento, a espiritualidade, uma coisa que eu sempre gostei. Mas, assim, qual foi a chave, né, de virada na minha transição? Porque eu fui uma profissional bem-sucedida, autorrealizada, conquistei tudo que eu almejei na minha vida. E foi exatamente esse o ponto. A hora que eu conquistei tudo, que eu me sentia uma mulher feliz, autorrealizada, mãe dos meus filhos, né? Me casei, tive a minha casa, meu carro do ano, meu carro dos sonhos, a casa dos sonhos. E aí eu falava... Eu começava a pensar comigo, né? E agora? É só isso? É só isso? E aí vem a questão também de eu torcer para os pacientes desmarcarem para ir pro consultório. Fica em off isso. Pra quem? Antes, eu ficava muito brava, né? Quando os pacientes desmarcavam, né? Com toda razão, né? Porque eu não tinha agenda, a agenda era lotada e era muito complicado. Então, essa coisa do desmarcar, pra mim, era muito desafiador também, eu ficava brava. E quando eu comecei a torcer para os pacientes desmarcarem, eu ficava feliz, aí eu comecei a pensar, eu falei, tem alguma coisa sinal, errada aí, né? É um sinal, né? Tipo assim, eu comecei a torcer para os pacientes desmarcarem, como assim? E aí, isso começou a ficar cada vez mais frequente, sabe? E aquilo eu acho assim, eu sempre falo isso nos meus cursos, o externo é um reflexo do seu interno, né? E quanto mais você quer, aquilo vai se tornando realidade. E foi nesse momento que eu falei, não, o que eu quero ser, então, o resto da minha vida? E foi, então, que eu comecei a fazer cursos nessa área de autoconhecimento, desenvolvimento humano, que foi o que eu sempre gostei. E eu sentia que eu poderia contribuir mais com o mundo, sabe? Trabalhando mais com as pessoas, colocando mais aquilo que eu acreditava. E aí foi então que eu comecei. Aí eu fiz curso de psicologia transpessoal, fiz a formação de análise de perfil comportamental. Aí fui fazendo cursos nessa área. E fora os outros cursos, eu falo que é o outro lado da Dani, né? Essa parte mais integrativa também, que eu gosto bastante. Tenho várias formações na área. Eu fiz até curso de medicina chinesa, de acupuntura, sou Theta Healer, tenho a formação de psicoaromaterapia. Então, esse outro lado mais integrativo também eu adoro. E até eu desenvolvi uma linha de sprays dos perfis comportamentais também. Até eu esqueci de trazer hoje para mostrar. Mas esse outro lado meu que eu gosto muito também. Que legal!